Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Hoje é quarta-feira, é mais um dia que nós olhamos para o alto, colocamos diante de Deus o nosso coração e principalmente a Ele nós nos curvamos para prestar culto. Você já sabe que por causa da pandemia ainda temos restrições, pelo menos até o dia 31 de maio. A gente tem uma grande expectativa que realmente seja um dia final a respeito da gente estar limitado ao nosso culto, limitado ao ajuntamento. Eu gostaria de convidar os irmãos nessa noite para que possamos orar juntos e invocar o nome de Deus, o nosso Pai. Pai Santo, nós bendizemos o Teu santo nome. E uma vez mais te invocamos sobre a nossa vida, invocamos a Tua presença no nosso meio, mesmo porque, Senhor, a nossa estada como povo de Deus ajuntado, ela só tem sentido se o Senhor estiver presente, porque quando o Senhor está presente, ali também está a Tua igreja. E muito obrigado pela convicção, pela fé que o Senhor nos concedeu para crer nessas coisas, a crer na Tua presença no nosso meio. Hoje, quando cantarmos, Pai Santo, aceita a nossa adoração, aceita o culto que viemos te prestar. Hoje, quando os irmãos reunidos na casa deles, que também é a sua igreja, ou a igreja de cada um que está na sua casa, que o Senhor possa olhar o clamor que há no coração de cada um, as necessidades que o teu povo tem, e que pelo nome de Jesus, o Deus de toda provisão, se manifeste sobre a vida da sua igreja, para que de nada nós tenhamos falta, para que de nada, Senhor, nós sejamos carentes. Há uma carência que nós temos e por excelência, que é a carência do Senhor, a necessidade que temos da tua presença na nossa vida. Por isso, nos encha mais uma vez com a Tua presença, ó Espírito Santo. Nos dê, Senhor, uma fé que possa, Senhor, enxergar além daquilo que se fala, além daquilo que se ouve. E de tudo que o Senhor tem para dar para a Tua igreja, Senhor. Nos conceda a Tua palavra, faça com que ela seja viva para cada um de nós. E assim oramos pelo nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu leio com os irmãos a primeira carta de João, lá no capítulo de número 3. Eu vou fazer uma leitura na Nova Versão Internacional, primeira carta de João, capítulo de número 3. E a partir do versículo de número 1, diz assim a Bíblia Sagrada: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que tem essa esperança. Que esperança de ser semelhante a Cristo. Todo aquele que tem a consciência e sabe que ainda não é aquilo que haverá de ser. Diz a Bíblia Sagrada que purifica-se a si mesmo, assim como o próprio Jesus também é puro. Nós vamos cantar nessa noite com os irmãos do Ministério de Louvor. Há um ajuntamento que está na tua casa, há um ajuntamento que está no céu, e aqui também, aqui na PIB, tem um pequeno ajuntamento. E quando o povo de Deus se ajunta, louvores devem ser entoados. Então cantemos, louvemos ao Senhor. Sopra sobre nós teu
Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te. E a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te. E a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando o seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Que bom nós temos a certeza da presença do Senhor nas nossas vidas. E por isso nós agradecemos a Ele, porque Ele está sempre se lembrando, sempre pensando em cada um de nós. E por isso nós cantamos, e por isso nós agradecemos o nome do Senhor. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo.
só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Deus, o impossível nunca vai se esquecer de cada um de nós. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Você viu aí os dados bancários da nossa igreja. Eu sei que o país todo passa por uma grande dificuldade, significa que a Igreja de Jesus também passa por grandes dificuldades, mas mesmo em meio às dificuldades, o povo de Deus sempre é um povo que deu muito mais do que podia, um povo que fez muito mais do que se esperava deles. É assim que é registrado na Bíblia Sagrada e é assim que nós cremos que é o povo de Deus até no dia de hoje. Hoje à noite eu leio com os irmãos Mateus capítulo 8, uma leitura bíblica a partir do versículo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 8, leitura bíblica a partir do verso de número 5, é um texto muito conhecido da Igreja de Jesus. Nós iremos ler até o versículo de número 13, e diz assim a Bíblia Sagrada: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes.
Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Oremos uma vez mais. Pai, muito obrigado pela tua palavra que se abriu diante de nós nessa noite. Nós te rogamos que essa mesma palavra que se abriu diante de nós, Senhor, também possa se abrir no nosso entendimento, possa se abrir no nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, pelo nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos algo parecido assim, né? Da gente precisar de alguma coisa, de precisar de algo, e aquilo que nós necessitamos, a gente tem certeza que vai encontrar em tal lugar, porque tem um lugar específico que a gente encontra aquilo, e a gente vai naquele local para procurar aquilo que nós estamos precisando, e sabemos que naquele local tem esse produto, e a gente chega lá e não encontra o produto. Alguém diz assim: olha, você está precisando disso, eu sei aonde tem. Você vai lá em tal supermercado, porque aquele supermercado ele tem de tudo. Se você não encontrar lá, você também não vai achar em nenhum outro lugar. Então eu precisava de álcool gel e alguém me disse: só tem um local que você tem certeza que vai encontrar. Se você não encontrar lá, é porque não tem na cidade. Eu fui lá nessa convicção: vou chegar lá e vou encontrar. Bom, mas não encontrei. Lá também não tinha. Interessante que eu fui numa pequena varejão para comprar um pé de alface e não esperava encontrar álcool gel lá. Mas, para minha surpresa, onde eu esperava não encontrar, é que eu encontrei. Eu não fui lá procurar álcool gel. Inclusive, eu não esperava encontrar álcool gel naquele lugar. Nem imaginei que poderia ter, que se vendesse isso lá. Mas a verdade é que eu fui procurar lá e tinha, eu não esperava encontrar e encontrei. Acredito que isso já deve ter acontecido com muita gente e isso é uma porta de entrada para a gente compreender o texto que nós acabamos de ler. A ideia de encontrar onde se espera e de repente não tem. Onde você esperaria encontrar alguma coisa, ali não tem. E onde a gente não espera encontrar, de repente vai lá e encontra. Desculpe. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é exatamente um texto assim. E ele é dividido em algumas cenas, e para compreensão do texto, eu vou dividir esse texto em algumas cenas. A primeira cena, pode passar, por favor? A primeira cena que nós temos aqui é que diz a Bíblia Sagrada que um centurião foi procurar Jesus. Um centurião. É interessante porque isso por si só é algo que jamais alguém poderia esperar. Um centurião romano procurar um judeu chamado Jesus de Nazaré. Centuriões romanos, eles são membros do exército de Roma. Eles são comandantes de batalhões. Batalhões que no mínimo têm 100 soldados sobre as suas ordens. Esse tempo aqui era uma época onde Roma dominava o mundo todo, era o Império Romano que está em voga, e Israel fazia parte de alguém que estava sob a jurisdição de Roma. E os romanos tratavam os judeus, o povo de Israel, como se fossem escravos. Jesus, por exemplo, vai explicar algumas coisas para a gente na Bíblia Sagrada, dessa postura que os romanos tinham a respeito de Israel. Chega uma hora que Jesus diz assim para os seus discípulos: se alguém pedir para você andar 1 milha, e ele estava se referindo a um soldado romano, ande mais 1, ande 2. Se alguém for lá e pedir a sua capa, a sua túnica, dê a capa para ele, dê tudo. Se de repente chegar alguém assim e te ferir numa face, dê a outra face para ele. Os romanos, eles tinham essa sensação de direitos sobre a vida dos judeus. Eles eram os dominadores de Israel. E por causa disso se sentiam superiores. Então era impensável um centurião romano buscar ajuda em um judeu. Ninguém esperava isso. O centurião, onde quer que ele estava, ele representava o Império Romano.
por onde quer que um centurião, um comandante dos soldados de Roma, onde ele chegava, ele tem uma representação que ele representa Roma. E esse representante de Roma, ele vai à procura de Jesus. Interessante, porque qual é o problema que tinha esse centurião? Ele não tinha nenhum problema. Ele foi procurar Jesus em nome do seu escravo, em nome do seu servo. E informa para Jesus que o servo dele estava paralítico, estava em sofrimento. Então é óbvio que nós olhamos para esse centurião que vai buscar a ajuda de um judeu, em nome de um servo seu que está em sofrimento e paralítico, que ele é um homem diferente. Por isso que a resposta de Jesus também não poderia ser outra. Jesus diz para ele, eu vou com você. E essa é a primeira cena para a gente compreender o texto que nós acabamos de ler. Um homem pedindo a ajuda de Jesus, um homem que ninguém esperava que pudesse buscar a ajuda de Cristo, porque ele é romano, ele é um centurião, ele é um comandante da guarda de Roma, ninguém espera que fosse buscar ajuda num judeu, mas é isso que acontece. Ninguém esperava também que Jesus pudesse dizer, eu vou te procurar, mas é isso que aconteceu. Jesus falou, olha, eu vou te ajudar, eu vou até a sua casa. O texto também tem uma segunda cena. E essa segunda cena que nos ajuda a compreender o texto é que nesse texto tem uma reviravolta. E qual é a reviravolta que tem aqui? O centurião romano vai procurar ajuda em Jesus de Nazaré, e aí quando Jesus diz assim, eu vou com você, eu vou te ajudar, ele apresenta uma ressalva, uma objeção à própria ajuda que ele foi procurar. Ele foi à procura de Jesus para buscar ajuda, e Jesus vem e diz para ele, eu vou te ajudar, e quando Jesus fala, eu vou com você, eu vou para a tua casa, eu vou visitar o teu servo, ele diz, não, o senhor não pode ir para a minha casa, eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Acredito que qualquer um de nós, se fôssemos procurar Jesus e falar para ele assim, Senhor, nós temos um problema lá na nossa família, tem alguém que está doente na nossa casa, o Senhor poderia nos ajudar? E Jesus dissesse para a gente, é claro, eu vou com você, a gente diria, muito obrigado, Senhor, mas venha depressa para a minha casa. O centurião romano que vai buscar ajuda e Jesus fala, eu vou com você, ele diz, não, não vai comigo. O senhor não precisa ir, eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Então é um texto que apresenta algumas coisas que a gente não espera. Um centurião romano procurar ajuda de um judeu. Uma outra cena também que é inesperada é que Jesus se dispõe a ir com ele, ele diz, não, não precisa ir. O senhor não precisa ir na minha casa. Eu sei como é que funcionam as coisas, eu também sou um homem de autoridade, se o senhor falar uma palavra de autoridade, eu sei que nem a tua ida lá é necessária. Quando o centurião diz para Jesus, eu sei que tu também é um homem de autoridade, ele está tocando numa revelação da palavra de Deus, que começa lá no livro do Gênesis, quando diz o texto que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, em algumas traduções vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e a terra era sem forma e vazia, e essa expressão hebraica, que a terra era sem forma e vazia, é uma expressão hebraica para apresentar assim, uma situação de caos, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em algumas traduções, sobre o abismo. E significa, na expressão hebraica, que aquelas águas é a espécie de um mar revolto em forma de redemoinho, é um caos completo, um redemoinho que traga tudo, que puxa tudo para baixo, e diz o texto que o Espírito de Deus parava sobre essa tormenta, sobre essa água agitada. E naquele dia o Senhor disse, haja luz, haja separação da terra seca e as águas. E conforme aquela palavra de autoridade era pronunciada, ordem foi sendo colocada no caos. E agora o centurião romano, milhares de anos depois, vem e diz, eu reconheço que tu é um homem de autoridade. Eu entendo a sua autoridade, você não precisa ir para a minha casa. Eu sei que tudo é possível para o Senhor.
Eu sei que o Senhor tem uma palavra, e essa sua palavra, quando é pronunciada, ela é obedecida. O centurião romano está tocando numa revelação da palavra de Deus que pouco de nós presta atenção ainda nos dias de hoje. Apenas digo uma palavra e o meu servo vai ser curado. E é interessante a terceira cena, porque Jesus, nessa terceira cena, ele olha para os seus seguidores e diz uma coisa que ninguém esperava. Ninguém esperava. Jesus olha para aqueles que estavam seguindo ele e diz assim: ninguém em Israel, eu não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé. Não há ninguém do meu povo com tamanha fé. Ninguém. E ninguém esperava que Jesus pudesse falar isso. Por quê? Bom, porque afinal de contas, Israel é o berço da fé. O povo de Israel, o povo de Deus, são os herdeiros da fé. Os pais do povo de Deus, os nossos antepassados, é Abraão. Nós somos descendentes de Davi, nós somos assim da turma de José, nós fazemos parte da turma de Josias, nós temos como antepassados homens de fé, berço da fé em Israel. Nós temos Ezequias, nós temos Elias, Eliseu, Daniel. Se tem um povo que entende de fé, é o povo de Deus. Israel é o berço da fé. Interessante que Jesus ele vem e inverte essa lógica e ele vai dizer: não tem ninguém com tamanha fé em Israel. Eu estou andando por aqui há 30 anos, 30 e poucos anos, eu não encontrei ninguém que nem esse homem aqui. Ó. Então Jesus vem e ele fala algo que ninguém espera. E assim a gente divide esse texto. Esse é um texto que está sendo dividido porque um centurião procura Jesus e ninguém espera isso. É um texto que está sendo assim dividido. Em outra cena, um centurião que diz para Jesus: o Senhor não precisa me procurar. E tem uma terceira cena, Jesus fala algo que também assim ninguém espera. Então, eu gostaria de nessa noite fazer algumas divisões nesse texto e trazer pelo menos 3 aplicações, 3 marcas de fé desse centurião romano. E espero que enquanto eu esteja dizendo quais são as marcas da fé, que Jesus olha para ele e diz: olha, eu não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé, que nós possamos também olhar para a nossa vida e perceber se existe essa marca de fé em nós. Se por um acaso na tua vida você tem alguma das marcas de fé que tem o centurião romano, porque Jesus olha para ele e diz exatamente isso: eu não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé. E quais são as marcas que tinha aquele homem que Jesus falou que era uma marca que ele tinha e que estava ausente em Israel, porque ele não encontrou em Israel? Porque aquilo que Jesus falou para aquele povo pode servir para mim, pode servir para você. Qual é a marca dele? Que estava ausente essa marca na fé de Israel e que pode também estar ausente na vida do povo de Deus no século 21, ausente na vida do povo da igreja, chamado povo de Deus. A primeira marca de fé que tinha esse centurião é que ele era solidário. A primeira marca que ele tem de fé era a solidariedade. Pode passar fazendo um favor. Ou seja, é uma fé que serve para mim, mas também serve para o outro. Solidariedade. É quando eu digo assim: eu sou uma pessoa de fé, mas a fé que eu tenho não é uma fé que supre apenas os meus interesses. Eu sou um homem de fé, uma pessoa de fé, mas eu não sou assim o objetivo final da minha fé. A fé que eu tenho não é para mim apenas. A Bíblia Sagrada diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele intercedia pelos seus amigos. E essa é uma marca da fé que serviu para que Jesus pudesse olhar para um homem e dizer: eu não encontrei ninguém que nem ele. Ninguém. Alguém que é solidário, que tem um tipo de fé que não é para ele não está pedindo nada para ele, está pedindo para o servo dele, para o escravo dele. É ele que chega para Jesus e diz assim: o Senhor, o meu servo, está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Eu creio em ti, sei que o Senhor pode todas as coisas e não estou vindo aqui com a fé que eu tenho por minha causa, mas eu estou vindo por causa do meu servo.
Irmãos, não faz sentido eu recorrer a Deus sempre que estou em apuros. Sempre. E não querer ser um instrumento de bênção para as pessoas que estão à minha volta. Não faz sentido isso. Não faz sentido, por exemplo, eu querer que Deus sempre me abençoe, mas não olhe para as pessoas que estão do meu lado e que possivelmente estão passando por dificuldade. Israel perdeu a solidariedade. Israel deixou de ser um povo que era bênção para outras pessoas. Israel deixou de ser uma nação que é uma bênção para as outras nações. Eles se tornaram um sistema religioso, e um sistema religioso opressor, inclusive. Ao ponto de Jesus dizer para eles: vocês colocam um peso sobre a vida dos outros que vocês mesmos não estão dispostos a carregar. Jesus chega uma hora que diz assim: cada um ama a si mesmo e ninguém ama o irmão. Solidariedade. Coronavírus, pandemia. Gente que teve o seu ganha-pão tolhido. Gente que está com dificuldade financeira e com dificuldade, inclusive, para comer. O povo de Deus tem que ser solidário. A minha despensa cheia não significa que ela é toda para mim. Eu sou apenas canal de Deus, instrumento de Deus, para abençoar aquele que tem necessidade. Nós vamos até o dia 31 e não sabemos se dia 31 realmente termina as restrições que nós temos no nosso país por causa do Covid-19. A sua despensa pode estar cheia. Sua geladeira pode estar cheia. Mas será que a geladeira de todos os seus irmãos estão cheia? Será que a gente não entendeu que quando nós ajuntamos, nós não podemos ajuntar só para nós? Porque, afinal de contas, Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que nós estamos dispostos a repartir. Jesus olha para aquele homem e diz assim: esse tipo de fé está ausente em Israel. Uma fé que é solidária. Eu fico perguntando se Jesus hoje não está dizendo a mesma coisa para a gente. Eu não estou encontrando esse tipo de fé também na minha igreja. A minha igreja também não está sendo solidária. Eu não estou vendo igualdade no meio do meu povo. Será possível que uns têm muitos e outros não têm nada? Essa é uma marca de fé que nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber se ela é presente na nossa vida ou se não é presente. Mas há uma segunda marca de fé que estava ausente em Israel e que pode estar ausente na vida da igreja. A segunda marca da fé daquele homem era a humildade. Humildade. Uma fé humilde. E a gente já deveria ter aprendido que aquele que se aproxima de Deus, a primeira coisa que ele deveria fazer é reconhecer a sua pequenez. Toda aproximação do alto, toda aproximação do Altíssimo, toda aproximação que nós podemos fazer a respeito de Deus tem que ser para nós um constrangimento. Toda vez que eu clamo pelo nome de Jesus e me aproximo de Jesus, eu me aproximo do trono da graça de Deus, deveria ser uma aproximação em constrangimento. Pensa comigo. Quem sou eu e quem é você para se apresentar diante do Deus vivo e verdadeiro? Afinal de contas, quem somos nós para nos apresentarmos diante do Deus vivo e verdadeiro? Quem somos nós? Olhe para a sua pequenez. Você não está se aproximando de qualquer um, você está se aproximando do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Sabe qual é o grande problema nos dias de hoje, irmãos? É a religião com as suas estruturas. No meio da igreja de Jesus hoje tem muita gente religiosa. Apenas isso, religioso. E a religião, ela vai convencendo o religioso que ele é melhor do que o seu vizinho. A religião vai criando na gente um jeito de pensar que é contrário ao que Deus fala. É gente que vai pensando assim: olha, Deus me ama, eu sou alguém realmente que mereço o favor divino,
Porque, afinal de contas, eu cumpro tudo aquilo que a religião fala que eu tenho que cumprir. E a graça de Deus, o favor divino, para aquele que é religioso, não é mais um favor do Santo de Israel, do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é uma reação natural de Deus, porque Ele cumpre os rituais da religião. Afinal de contas, Ele faz tudo o que a religião pede para fazer. E o vizinho não. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho ética, eu devolvo meus dízimos, eu não faço nada de errado, tudo aquilo que eu faço é certo. Logo, Deus realmente tem que me abençoar. E Jesus está dizendo, o centurião aí, ele tem uma fé que está ausente em Israel. Eu não encontro esse tipo de fé mais aqui em Israel. Jesus fala, eu vou contigo, ele fala, não, Senhor. Eu não sou digno. Eu sei que homem de autoridade que o Senhor é, e eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Lá na minha casa cabe a minha família, cabe eu, cabe os meus filhos, cabe o meu sogro, cabe o meu irmão, mas a minha casa é muito pequena, ela não te cabe. O Senhor é tão grande que assim não tem dignidade na minha casa para te receber. O povo de Israel esqueceu que Deus concede graça, favor ao humilde, mas resiste ao soberbo. Fé humilde, irmãos. Um tipo de fé que também está ausente na vida do povo de Deus. Gente que não consegue enxergar o seu tamanho diante de Deus, a sua pequenez. A gente vive um tempo onde os irmãos, a igreja de Jesus, tem tratado Deus como se fosse um igual. Esqueceu diante de quem está. Essa fé não agrada o Senhor, irmãos. Não agrada. Deus é diferente de mim, o Senhor é diferente de você. Ele é aquele que quando entra, aquele que está sentado se levanta. Ele é aquele que quando entra, se tem alguém em pé, se senta, se aquieta. Porque afinal de contas, entrou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso que a gente não pode estar diante dele de qualquer jeito. Por mais de uma vez, o apóstolo Paulo advertiu a igreja, por mais de uma vez. E chega uma hora que o apóstolo Paulo não se contém mais, ele diz, olha, é por causa disso que tem gente doente, gente fraca, gente que está morrendo, não tem discernimento do corpo de Cristo, ou seja, não tem discernimento da presença de Jesus lá. E tem gente fraca, gente perecendo, gente morrendo. Deus não é qualquer um. A gente deveria ter mais humildade quando diz assim, vamos cultuar a Deus. A gente vai de qualquer jeito. Sandália no pé, camiseta cavada, como se estivesse indo para o clube. Você está indo ao encontro do Deus Todo-Poderoso. Você está indo na presença do Criador, você se aproxima daquele que demônio cai por terra quando está na presença dele. Agora vai chegando de qualquer jeito, displicente. Para. Baixa a bola. Tem um monte de gente que não tem o favor de Deus porque não tem humildade. Deus só concede de graça, favor para o humilde. Essa é uma marca de fé que estava ausente no povo de Deus em Israel, e o meu temor é que esteja ausente nos dias de hoje também da igreja. Mas há uma última marca, uma terceira marca de fé que estava presente naquele homem, mas estava ausente na vida de Israel. A marca da autoridade. Muito interessante que uma pessoa que é religiosa, ela tem fascínio pelo poder de Deus, hoje em dia, por exemplo, o povo adora manipular o poder de Deus. Então você vem aqui que tem cura, você vem aqui que o demônio vai ser expulso, essa aqui é a igreja do milagre, nós manipulamos o poder divino, hoje é dia da cura, amanhã é dia de expulsar demônio, pode vir que nós manipulamos o poder divino. As pessoas são fascinadas pelo poder de Jesus. Mas a fé verdadeira não é fascinada pelo poder de Cristo. A fé verdadeira é fascinada pela autoridade de Jesus.
A fé verdadeira é quando nós temos consciência de que nós não precisamos do Senhor, porque Ele tem poder para nos socorrer, mas nós precisamos dEle porque Ele é o dono das nossas vidas, Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu recorro a Deus, não é porque Ele pode me ajudar a resolver um problema, eu recorro a Deus porque eu não posso viver a vida sem Ele. Eu não consigo viver a minha vida por mim mesmo. Eu recorro a Jesus e vou para Ele, porque Ele me comprou, eu sou dEle e Ele é meu. É Ele que tem autoridade sobre a minha vida, eu chamo Ele de Senhor. E Ele é Senhor. A fé verdadeira foca na autoridade que Jesus tem, e não no poder que Ele tem. A gente obedece um policial não é porque ele tem uma arma na cintura. Nós obedecemos um policial porque ele é policial e é uma autoridade. Eu obedeço um professor não é porque ele tem poder para me dar uma nota baixa. Eu obedeço o professor porque ele é a autoridade dentro da sala de aula. Eu obedeço meu pai, não é porque ele pode me colocar de castigo, não é porque ele pode me dar umas palmadas. Eu obedeço meu pai porque Deus o colocou na minha vida como autoridade. A igreja perdeu o conceito de autoridade de Cristo, irmãos. A gente tem perdido a fé. A gente fica buscando poder. O povo fica se dobrando diante de um poder maior. Tem um poder que a gente tem se curvado diante dele, que é o poder da nossa própria vontade. Eu faço o que eu quero. Ninguém tem autoridade na minha vida. Pastor não tem autoridade na minha vida. Pai não tem autoridade na minha vida. Quem manda na minha vida sou eu. A gente tem se dobrado a essa autoridade maligna. Aquele homem está dizendo para Jesus: eu reconheço que tu és um homem de autoridade. E eu sei o que significa ser alguém de autoridade. Eu tenho soldados, no mínimo 100 soldados debaixo da minha autoridade. Eu digo para um vai e ele vai. Eu digo para outro vem e ele vem. Eu digo para um faça isso e ele vai lá e faz. Eu entendo de autoridade. E sei que tu és homem de autoridade. E Jesus diz: olha pessoal, eu nunca vi uma fé que nem essa. Eu não encontrei uma pessoa em Israel que tem uma fé que nem essa. Não encontrei ninguém. Então nós vivemos um tempo onde tem um monte de gente fascinada pelo poder de Deus. E pior, quer manipular esse poder de Deus a seu favor. Vou fazer a campanha 21 dias de Daniel, porque eu quero que Deus faz isso na minha vida. Sabe o que você é? Feiticeiro. Feiticeiro. Você é mago. Eu vou fazer jejum essa semana porque eu espero que Deus me conceda isso. Você quer comprar o favor divino. Você quer manipular o poder que há em Cristo. Jesus vai falar em Mateus capítulo 7 de um monte de gente que manipulou o poder dele. Um monte de gente que disse assim para ele naquele dia: Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós fizemos sinais, nós fizemos maravilhas. Nós exortamos demônios, nós expulsamos ele, fizemos exorcismo, tudo isso no teu nome. E Jesus disse para aquelas pessoas em Mateus capítulo 7, de 21 a 23, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo do inferno. Vocês manipularam sim o meu poder. Vocês fizeram coisa no meu nome, mas eu não conheço nenhum de vocês. Eu não conheço. A pessoa que é encantada porque o nome de Jesus tem autoridade, porque a fé é isso, é entender que o Senhor tem autoridade, se submete inclusive quando Ele diz não. Isso não é bom para você, meu filho e minha filha. Jesus é alguém que tem poder para te salvar, meu irmão. Mas não é só isso. O mesmo Jesus que teve poder para te salvar, para te tirar do inferno, Ele tem poder, autoridade para ser o Senhor da sua vida. O apóstolo Paulo, nas 13
13 cartas que escreveu, ele chama Jesus de Salvador 7 vezes. 7, simbolicamente o número perfeito. Jesus, somente ele pode salvar. Por 7 vezes o apóstolo Paulo se dirige a Jesus como Salvador. Mas nas suas cartas, por mais de 100 vezes, ele se dirige a Jesus como o Senhor. Significa aquele que tem autoridade. Não sei se deu para você entender. Por isso que o apóstolo Paulo é um homem disposto a morrer por Jesus, porque sabe que Jesus tem autoridade. Jesus um dia advertiu o seu povo. Ele está advertindo aqui em Mateus capítulo 8. Aqui no Mateus capítulo 8 ele está dizendo, olha, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão se sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino, os súditos, eles vão ser lançados fora. E vai haver choro e ranger de dentes. Muitos vão se sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos. Sabe por quê? Porque a religião não salva ninguém. Porque o religioso não quer dizer nada a respeito da espiritualidade dele. O que salva as pessoas é a fé delas. A graça de Deus salva elas mediante a fé que elas têm. Nós somos salvos pela fé e uma fé operante. Muitos vão se sentar à mesa com Abraão. Gente que ninguém espera, vem do Oriente e do Ocidente. Por que com Abraão? Porque Abraão, quando chamado, obedeceu, diz o livro de Hebreus. E por que obedeceu? Porque quem falou com ele tinha autoridade. Por isso ele é tido como o homem da fé, o pai da fé. Porque quando chamado, obedeceu, porque aquele que o chamou tinha autoridade, e ele viu a autoridade daquele que o chamou. Jesus um dia disse para Levi, Levi, vem e segue-me. E sabe o que Levi faz? Se levanta e passa a segui-lo. E diz o texto que deixou tudo para seguir Jesus. Por quê? Porque aquele que fala com Levi, aquele que falou com Abraão, também é aquele que diz, haja luz, haja separação da terra seca e das águas. Quem falou com Levi, quem falou com Abraão, quem falou com Isaque, é uma pessoa de autoridade. É gente que crê, não no poder de Deus, mas na autoridade que ele tem. E é isso que Jesus está dizendo. Eu não vi tamanha fé aqui em Israel. Israel tem uma fé, tem algumas características da fé verdadeira que está ausente. Israel não é solidária mais. Não cuida dos pobres, não cuida das viúvas, não cuida dos órfãos. Israel deixou de ter esse tipo de fé. Impressionante. Israel não tem mais uma fé humilde. Israel não vê a fé mais como alguém com autoridade. Israel mudou. Eu não encontrei ninguém que tenha uma fé desse tipo aqui no meio do meu povo. Por isso, muitos que você não espera, que vêm do Oriente e do Ocidente, vão estar sentados. E aqueles que se dizem súditos do reino, que acham que vai estar sentado naquela mesa, vai ser lançado fora. Aquilo que não se esperava vai acontecer. E aquilo que está todo mundo esperando, não vai acontecer. Não vai acontecer. Termino lendo Isaías capítulo 65 com os irmãos. 65, versículo 1. O Senhor disse por meio do profeta Isaías para o povo dele: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Eu fui achado pelos que não me procuraram. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Que coisa. Gente que não procurava Deus, encontrou. Gente que não clamava por Ele, também o encontrou. E aquele povo dele, ele se apresentava dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui. Eles não clamavam, meu povo não clamava por mim, eu me apresentava: eis-me aqui, eis-me aqui. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que quando a gente descansar
de que independente da pandemia, da crise que nós vivemos, que Jesus está no controle da nossa vida, e entregar toda a nossa vida, inclusive esse medo de pegar coronavírus, nas mãos de Jesus. Quando você entregar tudo na mão dele, sabe o que você vai descobrir? Você vai descobrir que não era você que procurava por Deus, mas era o Senhor que estava buscando você. Era Ele que te procurava. A gente está falando do quê? Está falando de fé, meu irmão. Está falando de fé. Como pastor, já ouvi um monte de gente dizendo assim: pastor, ora comigo, ora para que Deus possa aumentar a minha fé. Os discípulos de Jesus fizeram o mesmo pedido para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe o que Jesus falou para eles? Esse pedido não é bom. Você está pedindo para mim aumentar a fé de vocês, mas esse aí não parece um bom pedido. De primeira vista, você pedir para Jesus aumentar a sua fé, você fala, isso é uma coisa boa. A igreja hoje falar para Jesus assim, Senhor, aumenta a nossa fé, em primeira mão parece assim que é uma coisa boa. Mas não é. Não é. Afinal de contas, por que você vai receber mais do que já está errado aí? Para que você vai receber mais de uma coisa que já está errado? Você receber mais daquilo que já está errado não é a solução. Pensa, você vai lá e toma um remédio errado, e porque tomou o remédio errado, esse remédio não tem efeito. Você vai continuar tomando desse remédio? É óbvio que não. Mas se a gente tomar um remédio que é certo, pode ser na dose mínima, que ele vai fazer efeito. Quando os discípulos dizem para Jesus, aumenta a nossa fé, Jesus falou, não, isso não é um bom pedido. A fé de vocês é errada, como é que eu vou aumentar uma fé que está errada? Vocês estão malucos? Vocês não precisam de mais fé. Vocês precisam de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que seja uma fé verdadeira. Não é aumentar a fé. Uma fé verdadeira pode ser desse tamaninho aqui, ó. Que se você falar para um monte, você atira no mar, ele obedece. Por quê? Porque é autoridade, você manda. O problema de vocês é que eu não posso aumentar isso aí, porque isso aí está errado. Vocês precisam de uma fé muito pequena, mas uma fé que é certa. Você chega diante de uma porta fechada, tem uma fechadura, você não precisa de 20 chaves para abrir aquela porta, você precisa de uma só. Que seja uma chave correta. O problema da igreja, irmãos, é que a igreja tem abraçado uma fé que a Bíblia não oferece. A igreja tem abraçado uma fé que não tem na Bíblia Sagrada. E sabe o que é pior? Fica correndo mais atrás dessa fé, que é mais dessa fé errada. Por isso, cada vez mais a gente tem cristão frustrado, cada vez mais a gente percebe crentes feridos, cada vez mais discípulos magoados, cada vez mais gente que não tem fruto nenhum e fica pedindo aumenta a nossa fé. Deus não tem como aumentar o que está errado, meu irmão. A gente só precisa de uma fé que seja verdadeira. E se a fé for de verdade, for verdadeira, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. E como que é uma fé verdadeira, pastor? É uma fé solidária. É uma fé onde você não é uma represa, mas você é um rio. Jesus falou isso, se você tomar da água que eu der para você, você vai se tornar fonte do seu interior, vai correr rios de água viva. Não vai ter nada represado aí. Uma fé verdadeira é uma fé assim que é humilde. Aquele que tem uma fé verdadeira, quando ele se aproxima de Deus, ele sabe da sua pequenez. Ele sabe que ele está se aproximando diante daquele que fez o céu e a terra. Uma fé verdadeira é uma fé que presta atenção na autoridade que a palavra do Senhor tem. Isso aqui, irmão, é autoridade. Isso aqui é autoridade. Foi Jesus que falou. Ele não é homem para mentir. Você quer acreditar em alguma coisa? Acredite na Bíblia. Mas fica aí ouvindo os magos da nossa época. Os magos da nossa época estão dando solução para tudo. Falam que entendem de tudo, não sabem de nada.
Para de ouvir os magos da época. Começa a ouvir o Espírito de Deus. A gente não precisa de mais fé, irmãos. A gente só precisa de uma fé que seja de verdade, uma fé verdadeira. Vamos cantar? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás uma chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor já tem dado à tua igreja, Senhor. Hoje, quando o Senhor olhar para a nossa vida, que o Senhor possa olhar, ó Deus, para a nossa fé. Que tipo de fé, Senhor, que tem eu? Que tipo de fé que tem meu irmão? Que tipo de fé que o Senhor vai encontrar no meio da tua igreja? O Senhor disse que um dia o Senhor vai voltar aqui. E também disse, será que o Filho do Homem encontrará fé na terra? Eu espero, ó Deus, que a nossa fé não seja uma fé tão grande. Que ela possa ser uma fé muito pequena, mas que seja uma fé verdadeira, Senhor. Porque é pela fé que nós nos levantamos para obedecer diante da autoridade da Tua Palavra. É pela fé, Senhor, que o justo vive. Só é possível alguém viver nesse mundo se viver pela fé.
qualquer outra pessoa, Senhor, que não estiver vivendo pela fé, está existindo nesse mundo, mas não tem vida nela. Não tem vida. Por isso, Pai querido, nos ajude na nossa pequenez. Nos ajude, Senhor, na falta de fé. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos encontra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que está sobre nós. E assim nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos encerrar cantando? Cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos cantar isso? E assim a gente se despede. Boa semana para cada um. Deus abençoe. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.